Minasan, konbanwa! Deixa eu ver vocês mal aqui. Tudo bem com vocês? Ohayou gozaimasu! Bom dia, pessoal do Brasil, tudo bem? Genki desu ka? Watashi wa genki desu. Chegando a hora. Ah, que legal! A Kira já tava esperando. Pri, pessoal, muito obrigada. Acabei de ver os reposts de vocês lá no Instagram. Arigatou gozaimasu! Hontoni arigatou gozaimasu! Vocês são demais! Demais, demais, demais. A Paty aí também. Bom, pessoal, a gente chegou no nosso último dia da jornada. Meu Deus, quantos comentários aqui estavam aqui pra cima? Você já tava aí conversando, né? Ah, que legal, que legal. Gente, dá uma pena no coração quando chega o último dia, que aí você fica pensando assim, nossa, último dia ao vivo aqui. E como na semana passada eu já estava aqui ao vivo todos os dias com a semana chega de perrengue, foram 2 semanas ao vivo direto, não exatamente no mesmo horário, mas já dá aquele, né? Saigo. Vocês que chegaram até aqui, chegaram com consistência. Estão aqui desde o primeiro dia 1, dia 2, dia 3 e hoje. Que legal. Ó, já pega essa live, o link dessa live, manda para aquela pessoa que você acha que ela precisa saber deste conteúdo que a gente vai falar hoje aqui. Muito, muito, muito importante você também pegar o caderno de exercícios. E, gente, a jornada está chegando ao fim. Isso quer dizer também que as aulas, elas vão estar disponíveis só mais um pouquinho, tá bom? Quem não vai poder assistir aqui inteira, nessa aula inteira, vem assim que possível assistir o restante dela, porque amanhã as aulas já saem do ar. Então, o treinamento é realmente para quem está presente, que consistente e que não tem mais intenção de ficar, né, procrastinando no estudo do japonês. Mostrei várias vezes, hoje a gente está na última folhinha aqui. Hoje a gente tem muita coisa para falar. Então, hajime mashou. Vamos lá começar. Colocar os slides aqui para vocês. Olha só, nossa aula número 4, finalzinho aqui da semana, né, da jornada Nihon Gando. Ai, que legal, não erro mais. Que legal ver esse comentário. Gente, eu recebi muito comentário desta jornada. Estou muito feliz. Muito obrigada por todos os comentários. Estou tentando responder todo mundo que está me mandando. Ontem, né, como eu falei, tive um problema no WhatsApp, mas agora já está tudo bem. Mas eu perdi todas as minhas mensagens. Então, se você mandou alguma mensagem e ficou sem responder, Gomenasai, manda novamente, que aí eu vou recebê-la de volta, porque sumiu tudo. Já, vamos lá então. Vamos começar aqui com os nossos recadinhos. Então, lápis e papel na mão. Se você não tem o seu caderno de exercícios, busca lá depois, assim como os outros materiais. Mas hoje, pega um lápis, papel. Vai ter coisa para anotar hoje aqui, hein? Avisos familiares, família, amigos, né? Estou agora no último dia do treinamento. Vou fechar com chave de ouro. Então, eu não vou estar disponível para os próximos 1 hora e pouquinho. Então, né, estejam aqui comigo, né, fisicamente. E aqui com atenção também. Os materiais extras, fora, né, esse caderno de exercícios, ontem eu passei muitos exercícios para vocês. Eu vi vocês me marcando lá, vi que muita gente já colocou em prática, isso é muito gratificante de ver. Mas fora isso, tem tabelinha, tem os materiais de ontem, da aula de japonês de ontem. Então tem muita coisa para você ir lá buscar e vai sumir também, hein? Acabou a jornada, acabou, né? Fica só na lembrança. Então, se você não pegar os exercícios e as tabelinhas e a caderno de exercícios, não vai ter mais. Então, né? Se programe aí para poder ir lá no grupo ou do Facebook, ou do WhatsApp também tá lá, do Telegram também tá lá, então disponibiliza em vários lugares. Ah, não tem Facebook, tem WhatsApp. Ah, eu não tenho WhatsApp nem Facebook, então tem Telegram. Então, assim, tem 3 lugares para vocês irem lá, então não tem como. Eu sou aquela pessoa que eu quebro a objeção, sabe? Ah, não dá mais, não sei o quê. Eu já vou com uma nova ideia para você não ter saída. E as aulas vão sair do ar amanhã. Então, se você não conseguiu pegar o material ou não conseguiu assistir um pedaço de alguma aula, gente, é a receita completa. Precisa assistir a aula 1, depois a aula 2, depois a aula 3 e está aqui também na aula 4, tá bom? Dá para imprimir ainda. Isso. Então, vamos lá, recapitulando. O que a gente falou até aqui? Falamos das frustrações, eliminamos a culpa, né? Lá no primeiro dia de jornada. Falei também como eu saí do Nihongo Akaranai. Ontem, muitas pessoas estavam perguntando, né? Isso era assunto lá da primeira aula. Então, volta lá que vocês vão, né, saber como que eu saí do Nihongo Akaranai depois de uns 2 anos sem saber falar absolutamente nada de japonês, morando no Japão, passando muito perrengue. Falei dos 10 erros que acabam com seus estudos de japonês. Inclusive, hoje, lá no meu Instagram, uma pessoa colocou, Nanda, mas eu não consigo escrever, que minha letra fica desbalanceada. Eu falei, não assistiu a aula 1. Porque justamente esse é um dos erros. Então, esses 3 primeiros pontos aqui a gente falou lá na aula 1.
Os outros, ordem de estudo, como estudar, fazer o seu diagnóstico do tempo, não tenho tempo para estudar, como aprender de forma efetiva, como revisar os conteúdos sem que fique chato. A gente falou na aula número 2, tá? E na aula de ontem, a gente fez uma aula de japonês com compressão auditiva, exercício oral, contexto em japonês, mostrei no material impresso como que vocês vão fazer para revisar tudo isso. Então, a gente fechou aí essas 3 aulas. E hoje, o que você vai aprender? A gente vai ver um plano definitivo de como destravar o seu japonês de uma vez por todas. A gente vai fechar essa jornada aqui. Todos esses assuntos você vê que eu tô te trazendo. Por que o nome é Jornada Nihongan? Porque é uma jornada. Você começa lá do ponto A, arrasado, frustrado, sem saber o que fazer. E você vem caminhando, pega você, vem caminhando, mostrando o caminho aqui, ó. Não faz assim, faz assim. Olha só na prática como é que funciona. E hoje a gente vai falar sobre esse plano definitivo para destravar o seu japonês de uma vez por todas. Tá animadas? Oh, que legal. Eu estou. Ai. Arigatou gozaimasu. Vamos lá. Daqui a pouco eu falo sobre isso, Mariana. Bem legal você ter falado isso. Mas mais para frente. Já, vamos lá ver primeiro qual que é a coisa mais importante. O que é mais importante quando a gente pensa, não, agora vai. Foi a hashtag de ontem, né? Agora vai, Nanda. Tá, tudo bem. Eu sei que você tá muito animado. Eu sei que você já resetou todas as frustrações. Vocês já estavam aí, Nanda, como é que eu faço? Eu quero muito aprender japonês. Eu quero realmente destravar. Eu estou disposto, eu estou disposta a destravar o meu japonês. Eu me comprometo. Todas as vezes que eu tentei e não deu certo, já ficou para trás. Agora eu me comprometo a realmente tomar responsabilidade dos meus estudos, porque agora você já me ensinou o caminho, então agora eu estou pronto. Tudo bem. Então agora eu falo para vocês o que é o mais importante neste momento, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um trecho que vocês vão perceber o que é mais importante neste recomeço, ou então nesse começo para você destravar o seu japonês. Apesar de meu pai ser filho de pai e mãe japonês, a gente, assim, ele sempre fez o papel de intérprete, né? Toda vez que meu avô falava, ele ia lá e traduzia e ficava nessa. Então a gente se acomodou também, né? Aí deu um acidente lá no sítio da minha família, pegou fogo na fábrica do meu avô, né? E nisso a minha avó faleceu no incêndio, tudo. Aí eu peguei, falei, poxa, minha avó faleceu e eu não consegui falar com ela, porque minha avó não falava português. Meu avô ainda tenta falar um pouquinho, né? Isso me pesou muito. Eu falei, minha avó faleceu e eu nunca soube do passado dela, nunca soube como foi a história de vida dela. E aí eu comecei a me interessar em estudar, estudava por conta, comecei a procurar os materiais na internet. Aí eu comprei o curso. Aí fui me organizando, sempre pelo menos estudando pelo menos 2 horas por dia. Nos QQs eu ouço podcast, estudo, faço simulado, bastante simulado de JLPT no aplicativo, o Anki eu uso bastante. E coloquei uma meta na minha cabeça que era não voltar para o Brasil enquanto eu não conseguisse falar bem para conversar com meu avô. A minha meta é conversar com meu avô para não acontecer o que aconteceu com a minha avó. E daí meu pai, não sei o que ele fez lá, ele conseguiu colocar a internet lá na casa do meu avô, no sítio. E ligou para mim à noite, no domingo passado, ligou, ele não liga esses horários, era domingo de manhã, né? Esse horário é para ele estar no sítio. Ele falou, coloquei a internet no sítio, quer falar com seu avô? Eu falei, quero. Aí minha mãe falou assim, fala em japonês com ele, fala em Nihongo, né? Eu falei, não consigo ainda, não tenho coragem. Ela, então tá, conversa em português mesmo, tá bom? Quando ele pegou, ele começou a falar só em japonês. Aí eu me assustei, falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí ele começou a falar, daí ele perguntou se eu estava entendendo, eu falei, tô entendendo, pode falar. Aí ele começou a falar, eu respondia, daí eu vi que ele começava a rir, ele ficava feliz, assim, demonstrava uma alegria, me assustei e me emocionei também, né? Porque eu estava esperando o momento para ficar pronto e no final da conta eu consegui, né? Conversar com ele, ter esse diálogo. E ele falou, fica bem, cuida bem da família. Ficava toda hora, gambate, né? Toda hora falando. E falou do terremoto, falou do frio de Hokkaido, que ele morava em Hokkaido, aqui no Japão. E falou para continuar estudando e agradeceu por ter deixado ele conversar em japonês comigo. Falou, obrigado por conversar em japonês comigo. Eu achei que isso não ia acontecer nunca. E, nossa, para mim foi demais, assim, uma sensação que eu não esperava tão cedo. Gente, vocês viram? Eu tô aqui.
Ó, quem chegou agora, eu vou só fazer um apanhado geral aqui. A gente tá falando do que é o mais importante nesse momento que você realmente quer aprender japonês, que você quer destravar. Aí eu coloquei o vídeo do André, é um aluno meu, que ele mandou uma mensagem: Nanda, eu quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu falei, claro, estou aqui para te ouvir. A gente ligou a reunião e ele falou, gente, que a vontade dele de estudar japonês, né? Claro que ele mora no Japão, ele passa, né, perrengue aí, como todo mundo, sem falar a língua, e o propósito dele era justamente de conversar com o avô dele em japonês, que o avô dele mora no Brasil e não fala o português, né? Por mais que, né, more no Brasil, o pai sempre fez esse intérprete, né? Ele com o avô. Então ele falava em português e o pai traduzia para o avô, mas ele queria falar com o avô dele em japonês. E foi o que ele não conseguiu falar com a avó dele, que infelizmente ela faleceu no incêndio que teve lá, e ele não conseguiu falar com ela em japonês, porque ela também não falava em português. Gente, eu tô arrepiada. Mas olha isso, gente. O propósito de alguém tem que ser forte. O propósito para você estudar japonês tem que ser um propósito forte, porque na primeira pedrinha ali que você encontrar no meio do caminho, você vai levantar e você vai conseguir seguir o caminho. Se o seu propósito é um propósito fraco, o primeiro friozinho que dá, você já vai querer ficar na cama, já vai, deixa para depois. Então, pensa no qual é o propósito que você quer realmente atingir falando japonês. Nada, eu quero muito fazer intercâmbio no Japão, cara. Legal, muito possível fazer. Então, estuda mesmo, porque para você vir, você precisa ter uma carga horária de estudos, de horas. E chegando aqui, claro, você sabendo japonês, você vai ter muito mais oportunidades e você vai aproveitar muito mais. Ai, Nanda, eu quero a falar japonês porque eu preciso ajudar meu filho na escola. Olha a experiência que o seu filho vai ter com você ajudando ele, entendendo os recados da professora. Então, assim, muitas vezes a gente fica só pensando assim, eu tenho que aprender japonês. Esse eu tenho é a mesma coisa que assim, eu tenho que ir no mercado hoje, eu tenho que pagar essa conta. Eu tenho que levar o negócio lá na casa de não sei quem hoje. Esse eu tenho que é aquele que você vai acabar, né, desanimando no meio do caminho de novo. Então, não é eu tenho que, eu quero, eu não suporto mais não saber japonês. Eu quero muito conseguir sair do emprego que eu estou, conseguir um emprego melhor, ou então trabalhar de uma outra forma, trabalhar com o que eu gosto de trabalhar, vendendo para os japoneses, atendendo japoneses, ou, enfim, viajando pelo Japão e aproveitando todos os momentos que eu estou aqui. Então, assim, cada um tem o seu propósito e é muito importante que você pense nesse seu propósito. Porque, como eu falei, propósito fraco, você para no meio do caminho. Propósito forte é aquele que realmente, quando as coisas estiverem difíceis, é para lá que você vai olhar e falar, não, eu ainda não consegui conversar com meu avô ainda igual o André, né? Ele tava assim falando assim, eu não tô pronta, eu não tô pronta. Até que um dia aconteceu e ele conseguiu falar com o avô dele, contou a história, né, de quando ele, né, morava em Hokkaido, enfim. Então, assim, a gente precisa ter um propósito. Se a gente não tem esse propósito, fica muito difícil. A gente vai né, a desistir do meio do caminho. A Paula, tô no propósito forte. Que bom, Paula. Essa clareza do propósito é muito importante, tá? Então, primeira coisa, pensa nessa parte do propósito, anota no seu caderninho, anota em algum lugar, gente. Quando a gente passa para o papel, coisas acontecem. A gente consegue não só, né, tirar da nossa cabeça, claro, a gente consegue ver. E se você deixa num lugar ali, bem na sua agenda dos seus estudos, é ali que você vai também ter forças para você cumprir mais um dia de estudo, mesmo naqueles dias que você não está muito afim. Existem os dias que a gente, hoje eu não estou muito afim, não. Mas a gente faz assim mesmo. A gente faz assim, mas muita coisa que a gente faz quando a gente é adulto, a gente não é porque a gente gosta que a gente faz porque a gente tem que fazer. E quando a gente tem um propósito, os dias que a gente não tá muito afim, a gente faz mesmo assim, faz menos, talvez, faz um pouquinho diferente, mais light de um jeito que, né, para adaptar ali com o que você tá vivendo naquela situação, mas é muito importante, tá bom? Eu tenho um super propósito, isso aí, Pri, muito legal. Já, vamos lá para o próximo, então, já que a gente já falou dessa parte importante. Agora, como que você vai planejar os seus estudos? Então, a gente já entendeu, né, que a gente precisa ter um propósito muito forte. Agora, como a gente pega ali e coloca na prática? Primeiro, responda essas perguntinhas aí. Como que eu vou aprender? Todas essas perguntas são muito importantes para a gente ter essa clareza e não ficar procrastinando nunca mais.
E sempre quando você sair do rumo ali, tipo, você vê que você tá procrastinando, volta, leia o seu propósito e faça o seu planejamento de estudos novamente. Isso aqui, até isso que virar um hábito, a gente faz várias vezes. A gente vai, né, jacar no meio do caminho, volta lá, planeja de novo. Até quando vem um feriado mais prolongado e você desvia da sua rota. Volta aqui e faz seu planejamento novamente. Então, como que eu vou aprender? Eu vou aprender online, eu vou aprender com um professor particular, eu vou aprender com um amigo que a gente vai montar um grupo juntos, eu vou aprender pelo YouTube, né? De que forma que você vai aprender? Como? Né? Então pense aí, escreve aqui no papel, né? Aqui tem todas essas perguntas com lugar para você responder, tá? Então, como você vai aprender? Online, YouTube, particular, ou um professor, ou alguém da sua família vai te ensinar, enfim. Com que eu vou aprender? Com o quê? No sentido de que material que eu vou usar? Ah, eu vou usar os PDFs que a Nanda colocou lá na pastinha para mim, né? Eu vou usar esse livro aqui que eu comprei há muito tempo atrás, ficou jogado ali, eu nunca abri ele, né? Eu vou comprar tal livro que tal pessoa me indicou e eu vou estudar com ele, tá? Então, quando que você vai estudar? Segunda, terça, quarta, sábado e domingo ou no dia da sua folga? Né? Quando que você vai, né, pegar para você estudar? É bom sempre que a gente fala, né, de consistência todos os dias, nem que seja um pouquinho, mas esse quando é importante, né? Até isso tudo que a gente falou até aqui, do planejamento, eu vou estudar com o meu celular, através do meu celular. Seu celular tá com bateria, você desligou as notificações, ou então eu vou estudar com o meu notebook no café ali da esquina. Tá, o café da esquina tem uma tomada para você ligar seu notebook, ou seu notebook tem uma bateria que fique ali, porque senão você leva lá e você fica meia hora não, né? Tipo, 10 minutinhos e você acaba perdendo o seu tempo ali, porque aconteceu alguma coisa que você não se planejou muito bem, tá? Então, tudo isso é importante. Com quem? Né? Quem que vai ali responder às suas dúvidas? Né? No caso, se você já vai aprender com um professor particular, que seja, você já deve ter essa resposta aí linkada. Mas, eu vou aprender através do YouTube, vou pegar aí várias aulas de japonês. Tá, mas com quem? Quem que vai tirar as suas dúvidas? Quem que vai te ensinar nessas aulas do YouTube? Onde? Onde você vai estudar? É na sua casa? É num café? Na biblioteca da cidade? Dentro do carro, enquanto espera o seu filho no futebol? Onde? No refeitório da empresa? Né? Depois que você almoça, ali que você tem um tempinho? Ou quando você sai da empresa, antes de ir para casa, você passa... Esse era o meu, né? Eu saía do trabalho, eu ia para um café para ir para outro trabalho, né? Era, tipo, 2 trabalhos. E eu tinha 2 horas entre, né, um trabalho e outro. Então, eu ficava no McDonald's, pegava um cafezinho e ficava lá estudando no McDonald's. O meu onde muito, muito tempo foi McDonald's. Com quanto tempo? Quanto tempo que você vai se dedicar para essa atividade do estudo? Né? Quando a gente fala de planejamento, a gente vê assim, quanto tempo leva esses vídeos que eu estou assistindo de aula? Os vídeos levam 30 minutos. Então, já vou me planejar ali uns 40 minutos, até anotar algumas coisinhas ali. Então, tudo isso, eu não tenho 40 minutos. Então, você vai dividir a aula no meio. Quando chegar ali no minuto 10, ou que você vê ali que dá para cortar, você para ali e faz aquela revisão. Então, tudo isso, né, toda essa parte de planejamento é muito importante para os seus estudos, porque você tem aquele direcionamento. A gente larga as coisas de mão, fica, né, pelo meio do caminho, porque a gente não sabe qual que é o próximo passo. Né? A gente não tem clareza, assim, de como que a gente vai fazer, de que jeito, que horas, de onde. Então, quando a gente já planeja isso na nossa cabeça, a gente já está executando uma vez. Aí, basta, né, a gente agora colocar em prática e executar de fato. Então, ter todo esse planejamento de estudos, né, dá uma olhadinha, pega, ou então dá um print aí, anotem, né, façam esse exercício aqui escrito, porque nisso você vai ver, é mesmo, como é que eu vou aprender? É mesmo, de onde que eu vou aprender? Que horas no dia que dá para eu parar um pouquinho e estudar japonês? Né? Quanto tempo? Realmente, quanto tempo que eu vou ter para estudar japonês aqui nesse dia? Será que dia da folga eu tenho um pouquinho mais? Não, dia da folga é dia de folga. Dia da folga, pelo contrário, eu não quero estudar. Então, tudo isso você já vai conseguir, já prever quando você está planejando seus estudos de japonês. Isso aqui, gente, serve para qualquer coisa. Eu tô colocando para o japonês porque estamos aqui nihongando japonês, mas esse planejamento é para a vida.
qualquer coisa que você queira fazer ou que você queira ensinar para seus filhos já desde pequeno a ter esse planejamento deles, de ter as coisinhas ali tudo bonitinho, separadinho, de ter um momento de estudar, um momento de brincar. Então, tudo isso aqui é realmente estudos para a vida. Serve, a gente consegue adaptar aí de várias formas. Você vê que é importante ter essa clareza. Ok? Quero muito aprender para ajudar meu filho na escola. Exatamente, Sayuri. Às vezes, quando a gente coloca esse propósito em outra pessoa, a gente segue mais firme, que às vezes pra gente, a gente aceita muitas migalhas, né, digamos assim, a gente aceita muitas coisas, mas quando é uma pessoa importante pra gente, a gente, não, ali, como é que eu vou defender o meu filho, né, eu quero aprender para defender o meu filho. Eu vi muita mãe chegando em mim falando isso, Nanda, o que eu quero mesmo é ajudar o meu filho, ou avós que entram, né, no Nihongando querendo conversar com os netos, porque os netos só falam em japonês. Então é muito legal esse propósito aí, quando a gente, né, consegue identificar também o benefício à nossa volta. Porque nunca o benefício é só nosso, né? De você aprender japonês, o benefício vai respingar, né, falando dessa forma, respingar nas outras pessoas. Com certeza que você vai ter aí muito mais liberdade, você vai se sentir muito melhor. E nisso, claro, né, as pessoas que estão à sua volta vão se sentir mais seguras. Seu filho vai se sentir mais seguro de ver você na reunião da escola, de ver você indo lá nas cerimônias, né, você conversando com os amiguinhos dos amiguinhos dele, das mães dos amiguinhos, dos pais dos amiguinhos. Então, com certeza, o benefício nunca vai ser só seu, e sim de todo mundo que está ali à sua volta, né, ganha também com isso. Claro, né, você investindo em conhecimento, a gente só se torna, né, uma pessoa mais independente, consequentemente, né, ali em volta também. Então, vamos lá. Em relação ao cronograma, como que a gente vai fazer? Duas coisas. Para você pensar, ai, Nanda, como é que eu faço esse tal de cronograma para começar a estudar japonês? Primeiro que o cronograma sozinho, ele não vai fazer milagre. Cronograma sozinho não faz milagre. O que a gente precisa mesmo é pegar todos esses conhecimentos da jornada que foram aí acumulados, dia 1, dia 2, dia 3, esse iniciozinho aqui do propósito, desse planejamento dos seus estudos, é tudo um conjunto. Não adianta só você não errar nos primeiros erros lá que a gente falou. Não adianta você só ter um cronograma. Não adianta você só ficar assistindo e não colocando em prática. É tudo um conjunto, tá? Então, o que você vai estudar e quanto tempo tem disponível? Para você montar um cronograma, você precisa dessas duas coisas. O que você vai estudar? Ai, Nanda, eu vou estudar as suas aulas lá do YouTube, tem 40 aulas de partículas. Né? Ontem estava me perguntando, Nanda, você vai falar mais sobre partículas? Dá uma olhadinha nessas 40 aulas de partículas aí, por quase um ano, fazendo aulas só de partícula, toda semana. Então, eu vou maratonar essas aulas de partículas. Então, tudo bem. Então, você já sabe que são 40 aulas de mais ou menos, coloca aí uns 25 minutos cada aula. Tá? Então, assim, quanto tempo eu tenho disponível? Eu tenho disponível meia hora. Então, consequentemente, dá para você fazer o quê? Uma aula por dia. Só que você não vai fazer essa uma aula dias corridos, 40 dias corridos, porque você precisa colocar aí o quê? As revisões, né? A revisão aí vai de acordo com, né, cada pessoa, cada estilo de aprendizado. Né, essa né, não é uma matéria muito difícil para mim, ou então, eu tô começando do zero, então eu vou começar um pouquinho mais devagar. Então, na semana, para e pensa, pega uma folha de papel, tem aqui, eu fiz para vocês, tá? Quem for pegar lá o caderninho, a última folha, já tá bonitinho aqui, dá para um mês o seu cronograma. Pega lá segunda-feira. O que você precisa pensar? Já fez o diagnóstico do tempo. Então, você já sabe quanto tempo você tem na segunda-feira, quanto tempo você tem na terça, quanto tempo você tem na quarta. E você já se conhece. Ai, meu Deus, quando chega lá para quinta-feira, eu já tô tão exausta, tô tão cansada, que eu já não quero mais nada. Então, nesse dia, você vai colocar uma dosezinha menor de Nihongando ali. Na segunda-feira que você tá com muita disposição, de repente, ou pelo contrário, segunda-feira para mim é um dia que eu realmente não gosto muito. Então você vai adaptar. Não existe um cronograma para todo mundo. Existe você olhar para o seu dia a dia, para a sua rotina, para a sua personalidade e para o seu tempo do mês, né, ali, e identificar, olha, domingo é para ficar com a família, então eu não vou pegar muito no estudo aqui, eu me conheço,
Então, eu vou deixar o domingo aqui só para, de repente, fazer uma revisada antes de dormir, ou então escutar uma música, assistir um pouquinho de alguma coisa em japonês na televisão. Então, enfim, né? Você já se conhece, já sabe como funciona ali a sua semana, e aí você vai ver o que você vai estudar e quanto tempo você tem ali disponível. Aí você coloca uma data de início, né? Tem que ter uma data de início, porque você só fica segunda-feira eu começo, amanhã eu começo, depois eu estudo. A gente sabe que isso não tem data, né? Então, data de início, que dia que realmente você vai colocar em prática e destravar o seu japonês. Quando? Vai ser hoje mesmo? Vai ser amanhã? Depois de amanhã? Assim, tá chegando o feriado aqui no Japão, né, do Golden Week, a gente fica praticamente uma semana, tá, eu vou começar depois do feriado. Não importa, ai, Nanda, estou procrastinando se eu for deixar para depois do feriado. Não, se você fizer ali tudo bonitinho, de você já fazer o seu planejamento, pelo contrário, você cria aquela expectativa, nossa, tá chegando o dia que eu vou realmente recomeçar, que eu vou dar um passinho a mais para atingir o meu objetivo. Isso tudo é essa antecipação que você mesmo pode criar em você. Só depende de você. Se você fica, ai, nossa, segunda-feira, ai, marquei pra estudar japonês, né? Ai, nossa, será que tem como cancelar? Ai, gente, eu dei aula muito tempo particular também. E eu sei que as pessoas pensam justamente assim. E, tipo, ligam meia hora. Ai, nada, dá pra cancelar hoje por causa disso, disso, disso. Aí você ouve um monte de desculpas, né? Que pode ser que até realmente, né, esteja ali fundada para aquela pessoa. Mas essa antecipação é a forma com que você sente em relação ao estudo, igual eu falei, eu tenho que estudar japonês. É um peso. Você fala assim, nossa, eu vou estudar japonês porque eu vou estar um pouquinho mais próximo do meu objetivo. Muda a visão. É essa chave que eu tô falando para vocês virar desde o dia primeiro aqui da jornada. Porque esse sentimento em relação ao estudo faz total diferença. Você já vai acordar animado, como se fosse hoje eu vou para Disney, né? Aquele sentimento. Hoje tem final da Copa do Mundo. A gente não fica, né? Como é que é a final da Copa do Mundo quando o Brasil está na final? A gente já nem dorme, né? Pode ser o jogo que horas que for que a gente está ali vidrado e não tem, né? Não tem tempo ruim. A gente vai ali e tá ansioso por aquilo. Então, isso é a gente mesmo que pensa. Aquilo dali na nossa cabeça que dá uma imagem, opa, aquela ansiedade toda. E só você pode fazer a mesma coisa em relação aos estudos. Nossa, amanhã eu começo meus estudos de japonês, mas e isso já tem que ter aquela clareza do que você vai fazer. Não é chegar lá no dia seguinte, igual eu falo para vocês, gente, melhor horário para estudar é o horário de manhã, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou muito a favor de acordar cedo para estudar japonês ou para fazer o que você quer fazer bem cedinho pela manhã, ver o sol nascer, é muito legal. Então, se você tá lá na cama e você fica assim, ai, eu preciso levantar para estudar japonês. Mas se você não sabe nem o que você vai estudar, aí fica aqui essa vozinha, mas hoje é sábado. Não, mas eu preciso levantar para estudar. Mas você ontem dormiu tão tarde, sabe? Então fica uma vozinha aqui, eu sei porque eu escuto ela principalmente sábado e domingo, quando dá o meu relógio ali 4:30 da manhã, quando ele toca, já começa a vir a vozinha, você realmente precisa acordar? Mas hoje você já trabalhou, ontem você já trabalhou tanto, e aí eu começo aqui com essa vozinha, não, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Quando esses argumentos aqui de que eu tenho que fazer, eu não tenho clareza, eu não olhei minha agenda, essa que ganha. Aí acaba ficando na cama mais um pouquinho, mais meia horinha, aí vai até no banheiro, aí quando você tá ali no banheiro, volta pra cama, porque os seus argumentos falharam. Você não teve argumento suficiente para dizer, não, eu vou levantar porque eu vou estudar kanji da aula de ontem, que eu entendi todo o texto, então hoje eu vou estudar aqueles kanjis, eu vou aprender, eu vou fazer uma revisão. Quando você tem tudo isso aqui já planejado um dia, né, um dia anterior, pelo menos, você já acorda muito mais animado, ou você já começa os seus estudos muito mais animado. É como se realmente fosse para Disney. Que legal, vou estudar japonês. Isso muda. Isso só depende da gente para mudar isso. Não depende mais de ninguém. Não depende de mim mudar em você. Só você mesmo consegue fazer isso. E aqui, quais dias, né? Quanto tempo? Então, super visual aqui. Segunda, tantas horas. Terça, eu vou fazer tal aula. Quarta, eu vou repetir o que eu fiz na segunda e revisar um pouquinho da terça. Então, aí você vai montando o seu cronograma. Detalhe, não precisa montar todo o cronograma do mês inteiro de antemão. Vai dar ruim. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E se você é uma pessoa que
né, do estilo mais perfeccionista, se alguma coisa der errado ali no mês, já vem aquele caminhão em cima da sua cabeça, assim, tudo que você faz não dá certo, tudo que você planeja não dá certo, toda aquela carga negativa, ela vai vir à tona. Então, faz um cronograma de uma semana só dessa semana. Não precisa fazer do mês inteiro, faz dessa semana e vê como é que foi. Ah, legal, ó, terça-feira funcionou, quarta funcionou, quinta não funcionou muito bem, não. Sexta eu recebi aquela ligação que me deixou muito mal e eu não consegui estudar. Então, o conteúdo que você ia estudar na sexta, você acaba passando para o sábado. O de sábado você acaba passando para o domingo. E se você tem tudo isso aqui já preenchido, vai ficar uma bagunça. Bagunça sinônimo de quê? Da gente desistir no meio do caminho. Porque se a gente fala que organização é sucesso, bagunça é o contrário. É você largar as coisas pelo meio do caminho. Então, faz um cronograma de uma semana, né? Só, depois analisa. O que foi legal, o que não foi legal. Aí, nossa, cheguei aqui no final dessa semana aqui e eu senti que eu precisava de mais revisão. Então, adiciona um dia de revisão na próxima semana. E isso a gente vai pegando o gosto de fazer, porque a gente vai vendo resultado. A gente vai se sentindo bem, que a gente tem tudo organizado, a gente está aprendendo. Que se você chega num ponto e fala assim, nossa, será que eu tô aprendendo? Aí, você já sabe que não. Porque se você faz essa pergunta de será que eu estou aprendendo, quer dizer que você já tem dúvidas se você está aprendendo ou não. Então, consequentemente, você já tem certeza que você não está aprendendo. E isso pode ser uma mentira, mas você não sabe disso porque não está ali no papel. Você não tem como traquear ali de quanto que está indo o seu desenvolvimento. Nossa, beber um chá. Gente, falei demais. Vocês estão acompanhando, gente? Que hoje temos muita coisa aqui. A noite é meu melhor tempo. Leandro falando. Se você nem se conhece a ponto de saber disso, como é que você vai estudar? Eu também achava que eu era muito boa. O meu funcionava muito bem na parte da noite. Depois que eu passei a acordar bem cedinho, eu descobri que não, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Agora tem uma frasezinha aqui, o custo da ativação, que eu queria comentar com vocês. Porque assim, a gente começa a pensar, nossa, eu tenho que aprender japonês, aquela carga negativa, eu tenho que aprender japonês. E aí você começa assim, nossa, mas dá preguiça. A preguiça, gente, muitas vezes é a hora de começar. Eu tenho muito isso em relação à academia. Quem me acompanha sabe que eu sou mais preguiçosinha, sou do estilo mais preguiçosa para poder me mexer. Não é nem realmente academia, é fazer exercício físico. Eu já começo, vai ficar tudo dolorido no dia seguinte, eu vou ficar suada, eu vou ter que trocar de roupa, a minha maquiagem vai borrar. Então, assim, eu coloco várias desculpas que eu sei que são desculpas porque eu me conheço e aí eu vou pro benefício, né? A saúde é bom para, né, pra motivação, até mesmo para ficar mais animado. Mas enfim, qual que é a maior preguiça? É ir pra academia, né? Quando eu chego na academia, eu penso, nossa, o ambiente não é tão hostil assim, não é tão ruim assim. Aí quando você começa a fazer os exercícios, né, começa os hormônios mexerem ali, aí você fala, nossa, eu tô me sentindo bem. Aí você sai de lá plena, assim, bem de você ter se movimentado, ter visto outras pessoas ali, nem que seja, né, um pouquinho mais longe. Mas o problema, muitas vezes, é essa barreira de você começar. Então, já começa a pensar de que jeito, qual que é o meu paredão aqui? Qual que é o meu paredão? Meu paredão é sentar para estudar e abrir os livros. Então, já deixa eles ali de uma forma que você já olha e já tá ali, opa, né? Já tá mais fácil de você chegar ali. É igual você acordar e já, antes de você pensar, de abrir o olho, de repente, você já coloca a roupa da academia. Hoje, eu vou pra academia. Então, o custo da ativação, aquela primeira barreira ali, você já venceu, porque você já está pronto, já está tudo ali prontinho, a sua agenda já tá ali, né, no que você vai estudar. Então, esse custo da ativação, começa a perceber, tá? Essa questão do custo da ativação, essa barreira, eu coloquei aqui para você justamente ficar pensando, o que é que te trava, qual mensagem que vem quando você pensa em que hoje você tem que estudar japonês? O que é? Qual que é essa barreira, né? Para você, cada um tem essa barreira diferente, né? Cada um vai ser diferente, então só basta você mesmo prestar atenção. Sai desse piloto automático, sai daqui a pouco eu estudo, porque sem consistência e sem criar um hábito, a gente não consegue avançar em nada, tá? Então não é só, né? E quando a gente cria um novo hábito, a gente deixa um hábito para trás. Né? Então, se você tem o hábito de ficar muito nas redes sociais, você vai ter que tirar um pouco desse hábito para colocar um outro hábito mais saudável. Você tem hábito de comer só
comida, né, só besteira, industrializados, e você quer começar a comer bem, não dá para você ter 2 hábitos que vão, né, ter esse conflito. Então, criar hábitos bons significa você deixar hábitos que você não quer mais, que não te levam para aquele seu propósito, tá? Então, isso é muito, muito importante. Então, pensa que estudar, aprender japonês, como eu falei desde o começo, não é do dia para a noite, você não vai ficar fluente do dia para a noite. Teve uma pessoa que perguntou de N2, você não vai atingir o N2, né, num passe de mágica. O N2 é um dos níveis mais altos, ali em, de repente, sei lá, 6 meses, 10 meses, acho muito difícil, né, você chegar, a não ser que você realmente, você estude o dia inteiro e não faça mais nada da sua vida, tá? Aí tem casos e casos. Eu não conseguia, não conseguiria. Então, essa consistência e hábitos é muito importante, tá bom? E aí, então, a gente vai se conhecendo no meio do caminho, né? O que isso significa? Se você, né, é uma geração Nihongano, eu sempre falo isso. Você vai caminhando e prestando atenção no seu caminho. Por quê? Você vai se conhecendo melhor. Opa, igual eu falei, quinta-feira, nossa, quinta-feira já é um dia puxado para mim, é um dia que eu saio mais tarde do trabalho, é um dia que eu tenho que levar as crianças não sei aonde, é um dia que realmente já tá chegando ali, eu não aguento mais, tô cansado. Então, a gente vai se conhecendo. Opa, então nesse dia eu vou ouvir um áudio. Então, a gente vai se conhecendo não só pela forma com que você está estudando, mas às vezes até mesmo pelo seu propósito. O propósito, ele pode mudar no meio do caminho, né? Você pode ser uma pessoa agora, nesse momento, que o seu propósito é estudar japonês para você ter mais ofertas de emprego. Mas daqui a um tempo, você forma uma família e o seu propósito vai ser ajudar seu filho na escola japonesa. Então, não tem problema. Neste caminho, a gente vai se conhecendo. Mas quem não caminha, não se conhece. Quem acampa e só fica, eu realmente, eu preciso estudar. Aí, quando alguém fala, né, que entrou num curso, fala, é mesmo, nossa, tô precisando estudar. Tô precisando estudar. E você fica só nesse eu tô precisando, e quando vem o perrengue mesmo, quando vem aquela situação que você sente e chora, porque você se sentiu discriminado, você se sentiu horrível naquela situação, né, impotente, independente, aí vem aquela vontade de estudar, né? Então, assim, não deixe para que isso aconteça. Já fique preparado, porque isso já vai não exatamente deixar de acontecer, né? Porque muitas coisas aí depende, mas você vai criar aquele leque de oportunidades. Mas se você não caminha, você não consegue ver essas oportunidades. Conforme a gente vai caminhando, a gente vai vendo as portas se abrindo, conhecendo pessoas que vão nos dar outras dicas também. Então, quem não caminha, não se conhece, tá? Então, não fique parado, não acampe mais nos seus estudos de japonês. Você, Nihongador, que está na jornada aqui, nessa caminhada junto comigo, não quero ver mais ninguém acampado, hein? Isso aí, não pode dar espaço para o comodismo. Exatamente. Quando ele vier, que às vezes ele vem, às vezes você sente que você sai do trilho. Mas se você tá ali, né, qual que é o seu objetivo? Opa, eu tô seguindo para cá ou eu acabei desviando? Eu acabei desviando, então volta para cá. Pega essas dicas. Por isso que é importante. Eu falei, eu gastei 480 ienes imprimindo isso aqui na loja de conveniência para ficar bem bonito mesmo, porque aqui em casa ia ficar meio rajadinho da impressora. Mas isso aqui é um valor que é inestipulável. Se você usou, né, o caderno de exercícios direitinho, com tudo que está aqui na jornada, isso aqui tem um valor que não tem preço. Porque quando você sair do seu propósito, do seu caminho, aqui pode estar a solução de novo. Você não precisa ficar esperando uma nova jornada, você precisa ficar esperando a motivação externa. Porque tem a motivação interna e tem a motivação externa. A interna tem que ser aquela sua, que você quer atingir aquilo dali. Porque nem sempre você vai ter a externa. Pelo contrário, muitas vezes a pessoa tá assim, de novo esse negócio de japonês? Estudar japonês pra quê? Né? Mas ninguém sabe do seu coração, do que você quer, dos seus propósitos. As pessoas não vão entender o seu propósito. As pessoas não entenderam o meu propósito. Hoje em dia elas me apoiam, né? Hoje em dia elas me apoiam. Mas lá não me apoiavam, não. Tá? E é muito, muito legal. Depois você uma batidinha nas costas. Eu sabia que você ia conseguir. Mas, eu sei, Então, assim, a motivação interna é aquela motivação que realmente tem que te impulsionar, tá? Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Então, vamos lá, ó. Agora uma coisa muito importante, porque tem mais buraco neste caminho. Tem mais buraco. Eu tô aqui
para contar desses buracos para vocês não caírem nele, porque eu já conheço todos eles. Quando eu falei que nessa jornada vocês iam sair com a clareza do caminho, é justamente falar, olha, tem isso no meio do caminho. Siga assim, não cometa esses erros e cuidado com estes buracos aqui. Quando você cair neles aqui, vou te mostrar como é que você vai levantar deles ou, né, não cair neles, tá? Então, vamos lá. Estão preparados? É isso mesmo, mais fácil outros apoiados quando ele já viu que deu certo. Exatamente, mas é normal, né? A gente não pode nem julgar essas pessoas porque elas estão vivendo a vida delas e a gente tem que viver a nossa vida. Então, não espere, né? Não espere essa motivação externa de outra pessoa para você se mexer, né? Cada um vivendo a sua vida e as pessoas não te apoiarem faz parte, tá? Então, vamos lá. Seguinte, vamos lá falar sobre os buracos. Olha, lembra que eu falei? Eu vou repetir um pouquinho, gente, do que eu falei sempre, porque é aquele negócio, né? Tudo é uma receita só, estou fragmentando aqui. Mas o que significa? Seja realista com a sua rotina. Porque quando uma pessoa super animada, né, do jeito que vocês estão aqui, olha para isso, você fala assim, não, segunda-feira eu vou começar estudando 2, 3 horas. Terça-feira também. Quarta, quinta eu tô cansada, mas dá sim. Então a gente, às vezes, quando a gente planeja na nossa cabeça, a gente não tem noção, a gente perde a noção de algumas coisas. E isso é um buraco. Porque você acha que você vai conseguir estudar todos os dias com a mesma veemência ali na sua cabeça, mas fisicamente não é humanamente possível. Né? Não dá para você dar conta de tudo bem, né? De tudo que está acontecendo na sua vida, você ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, um ótimo marido, que participa com as crianças, que estuda junto com as crianças, faz aquela comida toda balanceada, que estuda japonês. Então, assim, é aquele balanço. Tem que estar tudo funcionando? Tem. Mas a gente tem que ver ali, opa, qual que é a prioridade de hoje? É essa daqui. Opa, hoje aqui, isso aqui tá pesando um pouquinho mais. Então, seja realista com a sua rotina. Não coloca ali que você vai estudar plena, tantas horas, sendo que isso não é possível. Porque você tem que dormir, você tem que comer, você tem que dar atenção, você tem que se divertir. Então, tudo isso tem que estar balanceado. Se você, não, agora eu não tenho mais lazer, porque agora eu vou estudar japonês. Você não vai aguentar. A gente tem que ter um balanço, tá bom? Aí. Vamos lá, então, próximo. Não existe estudo perfeito. Né? Quando a gente pensa, agora eu vou estudar japonês, você imagina assim, né? Seu cabelinho para trás, aquele caderninho novinho, aquela pauta bem alinhadinha assim, uma caneta nova, uma lapiseira, borrachinha e tal. E muitas vezes, gente, daqui a uma semana, seu filho já pegou, já rabiscou, né, a sua agenda, seu caderno, o marido tá falando, você tá tentando estudar, o marido quer, mas fala o contrário, né, a esposa quer conversar, o marido tá tentando estudar. Ou então, você tá ali, a criança tá puxando seu caderno, quer uma lapiseira também para ficar desenhando ali do seu lado. Então, assim, não existe estudo perfeito. A gente faz o que dá para ser feito. Então, não imagine ou não espere que seja, né, sempre tudo perfeito, porque é difícil, Mas você tem família, tem filhos, é um pouquinho mais difícil, tá? Então, não existe esse estudo perfeito. Já colocando isso na sua cabeça, você não cai nesse buraco de que, se não tiver perfeito, então, não. Né? Que é um dos próximos que a gente vai falar, ó, sobre o perfeccionismo. Às vezes a gente lida com o perfeccionismo como uma coisa legal. Legal, qual que é o seu defeito? Meu defeito é ser perfeccionista. Para não ficar, né, ser um defeito bom. Mas, realmente, o perfeccionismo, ele só acaba com a vida das pessoas. Por quê? Porque a gente não começa a fazer as coisas. Quando a gente já imagina, eu vou estudar, eu tenho meia hora, mas o telefone pode tocar, mas meu filho vai estar para chegar. Então você nem começa, porque se não for para ser perfeito, você nem começa. Aqui em casa, eu tenho uma pessoa perfeccionista aqui e a gente nunca mais conseguiu ver um filme sozinho, a dois, né? Porque assim, não, se não for para terminar o filme, sem interrupções, eu nem assisto. Então a gente tá há 5 anos sem assistir, 6 anos, né? Porque o Caio tem 6 anos, sem assistir filme juntos, eu com o marido. Não tenho esse momento para assistir filme juntos, porque se não for para assistir do início até o final, sem nenhuma interrupção, né? Com 2 crianças pequenas aqui em casa, então a gente, né, não faz. Porque o perfeccionismo realmente
não deixa com que, né, as coisas aconteçam. Então, deixe o perfeccionismo de lado, faça o que puder com as ferramentas que tiver. Hoje eu tentei estudar, mas meu filho tá precisando de muita atenção hoje. Shikataganai, né? Aquilo eu não tenho o que fazer, né? Dá atenção. A gente tem que ver as prioridades ali daquele momento. Talvez aquele momento ele precisa mais de você. Então, opa, vou recompensar esses estudos aqui de outra forma, né? Então, faça o que der com as ferramentas que você tiver, tá? Que isso vai te ajudar muito ter essas dicas aqui. O Guilherme tá falando, no meu caso são 3 pequenas em cima de mim. Desenha junto, né? Não quer o Canadá, quer o seu, né? Aqui é a mesma coisa. E não tem o que fazer, né? Daqui a pouco cresce mais um pouquinho, ou então vai para a escola, muda a rotina, você vai ter um pouco mais de tempo, vai ter menos tempo quando elas estiverem junto, então vai mudando e a gente vai se conhecendo no caminho. A gente não pode deixar que, não, eu não vou estudar agora, eu nem vou começar agora, porque, não, por causa disso. Então, você não vai começar. Você é uma pessoa que você está procrastinando, tá? Então, cuidado, esses são os buracos. Outra coisa é você aprender a se reconectar, né? Aquilo que eu falei, a gente vai estar aqui, né, super animados, já estão sabendo a jornada do aluno, do estudante, do aprendiz de japonês para destravar o seu japonês de uma vez por todas, mas chega um feriado mais prolongado, chega uma notícia que você não estava esperando, acontece alguma coisa, ficou, sei lá, 2 semanas chovendo, tudo isso a gente vai... ou então, de repente, né, você está se sentindo muito cansado, ou o trabalho né, aumentou muito a produção, você precisa trabalhar mais, e nisso realmente vai fazer com que a gente saia do caminho. É normal a gente sair do meio do caminho, só que, para uma pessoa que tem objetivos, o normal é ela voltar, ela tem que aprender a se reconectar, né? E não ficar, eu tô desanimada, eu tô tão desanimada, eu tô tão desanimada. Gente, repetir que tá desanimado não muda em nada. Você só ficar lá nos grupos de WhatsApp, eu tô aqui estudando japonês, mas eu tô tão desanimada. Então, assim, se você já sabe que você é a única pessoa que tem para resolver o seu problema de desânimo, porque você que sabe da sua rotina, você que sabe do seu cronograma, você que sabe do seu diagnóstico do tempo, então, não tem necessidade de você ficar reforçando o desânimo. Pelo contrário, você tem que mandar ele embora. E, opa, desânimo tá aqui, pode ir embora, né? Pode fazer suas malas, pode ir embora, porque eu vou me reconectar com os meus propósitos. Eu vou seguir todas as dicas da Nanda ali, vou fazer meu cronograma de novo, colocar em prática e bola pra frente. Marca um dia para começar e começa com as ferramentas que você tem no momento, ok? Então, vamos lá. Onde você pode buscar materiais gratuitos de japonês? Onde você pode buscar materiais gratuitos de japonês? Então, vamos lá. Aqui mesmo no canal do YouTube, onde a gente tá aqui na nossa sala de aula, tem lives semanais, né? Eu ia falar lives semanais toda semana, não é a mesma coisa. Tem lives toda semana, toda segunda-feira eu estou aqui. Pra quem tá chegando agora, que não me conhece, eu tenho lives aqui toda semana há mais de a minha consistência. Eu provo, né, que eu falo, porque eu me coloco como consistente sempre com as ferramentas que dá. E não é fácil você manter uma live às 6 da manhã, numa segunda-feira, há mais de um ano. Agora estamos completando 1 ano e 2 meses de live semanais, toda segunda-feira, às 6. Feriado ou não sendo feriado, só um dia só que eu faltei, que eu estava com muita dor de cabeça. Cheguei aqui, eu falei, gente, eu não vou conseguir dar aula legal, eu vou tomar um remédio, eu vou dormir, amanhã eu volto. E foi isso, foi o único dia que eu não estava presente aqui numa segunda-feira, às 6 da manhã. Então, tem lives semanais sobre vários assuntos. A gente está agora com as propagandas. Então, essas propagandas que a gente vê aqui pelo Japão, de um monte de coisa, né? A gente já fez propaganda de um monte de coisa. Ainda estamos aí com essas lives de propaganda. Já fiz live de JLPT, para quem tem interesse na prova. Já fiz live sobre partículas. Então, tem um monte de coisa, um monte de material gratuito. Fora isso, tem as aulas mesmo. São 200, hoje eu olhei ele, tá em 221 aulas de japonês aqui no canal do YouTube. Então tem muito material aqui. Tenho 4 e-books publicados. Na verdade tem 5, mas um e-book ele não está disponível gratuitamente. Então tem 4 e-books também para você baixar lá no site. No podcast Sugoi Nihongando tem 24 episódios, mas completos. São áudios, né? Podcast, junto com o Rogério Mendes, do Papo Sugoi,
que a gente tem essa parceria do podcast. Um podcast, assim, que se você não conhece... Ó, um podcast maravilhoso. Começa a falar do podcast, vem os elogios e vem assim, Nanda, quando vai ter a terceira temporada? Eu já fico assim, ai, meu Deus, preciso gravar. Então, tem 24 episódios com PDF. Gente, vocês não têm... Nossa, quem nunca viu, você vai ficar assim, meu Deus, que material é esse? Porque tem um material, uma folha, assim, cheio de conteúdo de japonês pra você. E conteúdo que realmente não tem nos livros didáticos, gente. São conteúdos daqui mesmo, do dia a dia, de coisas que eu vou aprendendo, que eu passo pra vocês, tá? Os e-books estão no site www.nihongando.co.jp. Isso, as lives semanais são às 6 da manhã aqui no Japão, Brasil 6 da tarde, tá? 6 da tarde. De domingo, né? A gente tá 12 horas à frente. Então aqui já é segunda-feira cedinho. No Brasil, ainda é domingão, 6 horas da tarde. Dá vontade de voltar, né? Nesse horário. Ai, deixa eu ser domingo de novo. Aqui já é segunda. E fora isso, gente, fora esses materiais que tem sempre no Nihongando, sempre produz bastante conteúdo para vocês. Tem também os dois que eu indico, que eu gosto muito, que é o NHK Easy News. Tem site, tem podcast. Quem me acompanha já tá careca de saber que eu falo deles, porque eu acho que são materiais bem legais. O NHK Easy News, ele tem áudio, são notícias. Primeiro de tudo, são notícias verídicas, né? Que estão acontecendo mesmo, só que feitas de uma forma mais simplificada para estrangeiros e para crianças japonesas que ainda, né, não entendem o noticiário, né, completo, que tem realmente palavras mais difíceis da gente ver no dia a dia. Então é um noticiário bem mais simples, que é muito legal, né? Quem quiser ela dar uma olhada. Só que já pensa, não é um nível iniciante quem tá começando a aprender hiragana e katakana. Vai ser um pouquinho depois que você vai começar a aproveitar esse material. E a mesma coisa com o Satori, né? O Satori Reader, ele é também tanto um site quanto um aplicativo. Ele é gratuito, até 2 histórias. Então, são histórias de tudo quanto é gênero. Tem de terror, tem de romance, tem de comédia, tem um monte de coisa legal. E você fica lá, né? O que vai acontecer? Só que são capítulos. Então, você ouve a primeira história, ai, que legal, quero mais, né? Você ouve a segunda, ai, que legal, quero mais, quero saber o que vai acontecer. Aí você tem que pagar, né? E realmente não é um valor muito, muito barato o Satori Reader, mas você tendo 2 histórias, do tanto de histórias que tem, é um material que vale a pena eu estar falando aqui para vocês irem atrás, tá bom? Ai, olha que legal. A primeira vez que eu vejo alguém disponibilizando tanto material de qualidade de graça. Ai, que legal. Arigatou gozaimasu. Ai, então vamos lá, pessoal. Agora, né, o que a gente vai falar é o seguinte. Amanhã, às 8 da noite, né? Não posso nem falar que daqui a 24 horas, que vai ser antes disso. As matrículas pro Nihongando 2.0 vão abrir. Vamos abrir as matrículas. E nisso, gente, se você não quer ficar ali, ai, Nanda, mas ficar buscando material, às vezes não é meu nível, às vezes eu fico perdendo tempo buscando material e realmente para mim não é legal. Eu quero ter você como a minha professora oficial, né? Claro que quem tiver só nas redes sociais, gente, o carinho é o mesmo, só que, claro, né, quem tá ali junto comigo tá toda semana, tem mais vezes por semana, tá comigo ali sempre dentro do portal de alunos. Mas amanhã, anotem as datas aí para vocês não perderem essa data, porque é muito importante que eu vou falar no final dessa aula aqui, tá bom? Então, as matrículas, para quem está no Japão, vai ser às 8 da noite. Quem vai estar no Brasil, né? Quem está no Brasil, 8 da manhã. E se você estiver em algum lugar do mundo, né, que não seja Japão, Brasil, dá uma olhada qual horário que vai ser aí no seu país, na sua região, porque precisa ser muito rápido ali para você começar, né, já fazer sua matrícula assim que a gente iniciar as matrículas. Já vou falar o porquê disso, tá? Aguenta aí. Olha só, a gente vai fazer o seguinte, como tem muita gente, muitas pessoas se inscreveram para a jornada, a gente tem uma lista aí que nunca esteve com tantas pessoas nesta lista, então a gente fez vários grupos de WhatsApp, ficou toda hora, né, grupo cheio, tem que ir lá fazer mais grupo, fazer grupo, então realmente teve uma repercussão nessa jornada, tô muito feliz, né, apesar de muitas pessoas assistirem depois, né, mas comentarem lá, fico muito feliz com os comentários que as pessoas estão assistindo depois também. Então, a gente vai fazer um grupo do WhatsApp, tá? Para que você consiga garantir a sua vaga antes deste horário que eu acabei de falar. Então, esse horário, às 8 da noite, eu vou estar no Facebook, nas redes sociais, no e-mail também, avisando, pessoal,
abrimos as matrículas. E você que está sabendo agora, e todo o pessoal que está na lista de espera desde janeiro, que janeiro foi a primeira turma, então esse pessoal que não conseguiu, né, fazer a matrícula em janeiro até agora, que está na lista de espera, né, vão conseguir garantir a vaga antes, tá bom? Antes de todo mundo. A gente vai abrir às 6, em vez de ser às 8 para você, às 6. Eu vou deixar o grupo aqui, vou pedir pro pessoal colocar o grupo, né? Já tô com as notificações ativadas. Então, já tá ali, a Bia falando, Yuga não pode se matricular 2 vezes? Calma, Bia, você já tem aí tudo. Né? Então, já coloca aí nos comentários, acho que vai ficar pinado lá em cima, é que aqui acho que não aparece para mim, mas tem um grupo no WhatsApp, este grupo é para você que quer garantir a sua vaga antes de todo mundo, para você não correr risco de perder o que eu vou te contar ainda aqui no final. Antes disso, como que é esse curso, Nanda? Eu não tô sabendo, nunca ouvi falar de você, como é que funciona tudo isso aí? Ó, o grupo já tá aí, ó. O grupo das matrículas. Então, como que funciona o curso? Hoje, na verdade, eu fui proibida a mencionar a palavra curso. Né? A pessoa que eu conversei hoje, que eu mostrei todo o cronograma e todo né, não é só a dedicação, né, mas e sim a entrega, a pessoa falou, Nanda, você tá rebaixando o 2.0, o Nihongan 2.0 quando você chama ele de curso. Porque ele não é um curso qualquer, ele não tem uma categoria exata. Porque o que você entrega é realmente uma coisa que não existe. Aí eu falei, então tá bom, eu vou tentar não falar a palavra curso. Nihongan 2.0 é um programa de estudos de 10 meses, tá? Eu já vou explicar exatamente o que você vai ter durante esses 10 meses, porque aqui, gente, a gente tá tudo às claras aqui, o caminho, clareza do caminho é uma coisa que eu coloco como prioridade, então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui ainda hoje. Só que você tem, né, 10 meses de curso, só que você vai ver assim, nossa, Nanda, esse negócio que você falou de que às vezes a gente não tá muito afim, às vezes a gente sai do meio da rota, e às vezes a gente tem que voltar. Esses 10 meses, não sei se vai ser suficiente para mim, porque eu trabalho, porque eu tenho filho, porque eu trabalho muito, porque eu vou embora pro Brasil, eu vou embora pro Japão, enfim. São 3 anos de acesso. 3 anos de acesso. Então, o curso em si de conteúdo você vai receber durante 10 meses. Toda semana, durante 10 meses. Só que você vai ter 3 anos de acesso e não faz sentido para o Nihongan e para mim eu te dar acesso para um curso meu e você não ter como tirar dúvidas durante esses 3 anos de acesso. Porque é muito fácil. Eu falo, gente, são 10 meses de curso e nesses 10 meses, quando você tiver dúvida, vocês me procuram. Mas acabou esses 10 meses, você tem acesso. Mas, ó, você fica entrando aí na plataforma, você sai, né? Tranca a porta, sai. E assim, fica quietinho, tá? Não fala nada, não. Não faz sentido na minha cabeça. Então, assim, são 3 anos de acesso, são 3 anos de suporte. Durante 3 anos, você pode contar que todas as suas dúvidas de japonês serão respondidas, tá? E a cada semana você vai receber um bloco de aulas e exercícios que você não vai precisar ficar buscando material. O que eu estudo hoje? Montando o seu cronograma vai ser muito mais fácil. Lembra que você precisa... O que você vai estudar? E quanto tempo? Já tá tudo bonitinho para você. Tudo bonitinho. Tudo prontinho. É só você entrar na plataforma. Até mesmo aquela barreira lá, né, de ativação, é o quê? Já baixa ali o aplicativo. O aplicativo não, né? O site, como se fosse um aplicativo na tela do seu celular. Já deixa gravado o seu login e sua senha. Né? Se esse começar a estudar japonês é uma dificuldade para você, tem todas essas facilidades que é só no alcance de um clique você já está dentro da plataforma super rápido de qualquer aparelho, celular, iPad, computador. Você pode acessar o curso da onde você quiser, né, de qual aparelho você quiser, tendo uma internet. E também a gente vai usar o aparelho Quizlet, o aplicativo Quizlet, aquele que eu comentei também, que é super legal de você estar sempre memorizando fresquinho na memória. E esses cartões que eu falei, gente, tem que criar o cartão, não pega do coleguinha porque o crime não compensa. Você vai pegar o material de uma outra pessoa que ele está estudando, mas não é o que você está estudando. Então, no Quizlet, a gente vai fazer já o cartãozinho para você já receber. A gente faz o cartãozinho e fala assim, olha, toma aqui o link, clica aqui no link para você revisar toda a aula da semana. Você não vai precisar gastar o seu tempo para poder fazer o seu material de Quizlet. Já vai estar
Pronto, lindo, gente, lindo, lindo, com a mesma ilustração lá que você viu, tem áudio, o áudio é o robozinho, né, o robozinho do Quizlet, mas tá tudo muito legal para você justamente otimizar os seus estudos, gente. Quando eu falo que você vai destravar o seu japonês, é porque eu coloco as ferramentas para que isso aconteça, senão eu não teria coragem de estar aqui na frente de vocês falando, então, gente, tem um curso aqui, vai destravar, e na verdade não vai. Então não, né, tem todas as ferramentas aqui para você destravar o seu japonês, tá? Continuando aqui, o que eu vou ter então, Nanda, na semana? Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou destravar? O que realmente eu vou ter aí durante esses 10 meses? Então, olha só, todos esses 2 bloquinhos aqui são os conteúdos da semana. Você vai ter 4 aulas em vídeo, uma aula em texto, tá? Uma aula de texto. Você vai ter frases, que a gente chama de técnica de shadowing, que eu já comentei na aula de ontem. Então, você vai ter frases com esses áudios, você vai poder ler, ouvir, ou só ouvir, né? Fecha o olhinho, só escuta ali, né? Pratica a sua compreensão auditiva. Ou então, eu vou praticar leitura, vou praticar né, a fala. Alguém me perguntou, Nanda, como é que você fala, né? No caso, qual aplicativo você usa para fazer o shadowing? Usa o Telegram. O Telegram é muito bom para isso, para você gravar. Cria um grupo, você com você. Cria um grupo, você com você. E aí você manda os seus áudios ali. Manda os seus áudios. Grava ali, né? Você fala a frase. Grava a próxima frase, fala a frase. E aí você coloca para rodar o Telegram. Ele não importa se você tem uma imagem ou uma mensagem ali que você tem colocado algum memo. Você fica ali como se fosse um negócio, um replay ali toda hora, lendo, né? Ou no caso ali, lendo os seus reproduzindo os seus áudios. Então, tem várias formas da gente praticar. O shadowing áudio são muito bons para a gente tanto melhorar a nossa pronúncia, porque a gente está ouvindo, e a compreensão, claro. Então, você vai ter exercícios de compreensão auditiva, exercício oral e esse Quizlet toda semana. Em relação aos PDFs, você vai ter o resumo das aulas, você vai ter vocabulários extras, né? Quem pegou ontem o material já viu como é que é o estilo, né? A gente tem esses materiais, não basta ter só não basta ter só o legal, a gente quer fazer mais, né? Não basta ter só o vocabulário. Né? O único que eu não acho aqui no meio de um monte de coisa que eu disponibilizei para vocês. Ah, tá aqui, ó. Tô vendo os quadriculadinhos. Então, aqui, fora os vocabulários que realmente tem na aula, tem um extra que não tem na aula e tem frases aqui com áudios. Não adianta ter só palavras soltas. Quando eu falo que não estudar palavras soltas, é claro que eu não vou colocar palavras soltas no meu material para vocês. Então, tem aqui as frases e todas essas frases, tudo isso tem áudio, tá? Exercícios, escrita do kanji, que a gente aprendeu, não é kanji aleatório, você não vai aprender os kanjis da primeira série para depois aprender os kanjis da segunda série, porque no dia a dia no Japão, os kanjis não estão classificados por série, é aquilo, é a vida como ela é. Então a gente estuda os kanjis da vida como ela é. Então não começa do mais facilzinho para ir mais pro difícil. A gente estuda os kanjis que aparecem na lição, os kanjis que estão aí no dia a dia, tá? Textos, tá? Script dos exercícios e, claro, né, a resposta, tá? Isso aqui é dentro do curso fechado, tá bom? Então, toda semana você vai receber este material. E aqui, olha só, aqui é um pedacinho do que tem dentro da plataforma. Então, você já começa lá dia 1, né? Dia 1, o que você vai estudar? Dia 2, o que você vai estudar? Dia 3, o que você vai estudar? Dia 4, o que você vai estudar? Então, tudo que eu falei aqui antes, tá tudo aqui. Então, você tem ali o texto, os exercícios, download, né? Os downloads dos PDFs, todos os áudios da aula. Nanda, mas eu não tenho como ficar assistindo a aula, porque eu trabalho, sei lá, dirigindo caminhão, então eu não consigo estar assistindo, mas eu consigo estar ouvindo. Tem o áudio das aulas? Tem o áudio das aulas. Tem só os áudios das aulas que você pode colocar para tocar. Então, você tem aqui o vocabulário. Isso aqui é um vocabulário da aula 1. Tudo que já metade, né? Não é o PDF inteiro aqui da aula 1, mas tem da aula 1. Tem aqui o vídeo, né? O vídeo logo aqui embaixo do vídeo, tá vendo que tem um play? Você tem as frases. Embaixo da frase aqui, você tem do áudio, né? Tem as frases por escrito, então você pode ouvir e ler. Tem ajuda do Romaji, das letrinhas romanizadas até a 4ª aula, para você se acostumar, e depois é só em japonês mesmo. Então, você vai assistir a aula, vai ouvir, você vai repetir, vai fazer as revisões bonitinho para a gente poder ter o melhor proveito do material, né? Para realmente destravar. Tem o texto, o áudio do texto é gravado por um japonês, né? Então, você vai ter aí o texto lido por um nativo, né? Então, tem toda a explicação do texto também em vídeo.
O kanjizinho ali que a gente aprendeu na aula tá aqui também. Você vê que o kanji é da aula 1, isso aqui. Então não se assuste, tá? Ai, meu Deus, mas kanji da aula 1 tem todos os vídeos ali iniciais são para te treinar de como que você vai usar tudo isso, tá bom? E aí, então, tem ali a revisão, não, né? O resumo da aula, os exercícios. Nanda, mas é muita coisa para fazer. Gente, tudo organizado, né? Aqui a gente tô jogando tudo aqui para vocês, mas isso aqui tudo tá organizadinho dentro da plataforma por 30 minutos de estudos por dia. Claro que conforme você vai avançando, chega lá na metade do curso, vai ficando um pouquinho, vai demandando mais. É normal, né? Não vai ser moleza não, tá? Você esperar, mas eu achei que fosse ter Romadinho em toda a aula. Não vai ter Romadinho em tudo, não. Né? Então, assim, é claro que a gente vai subindo de nível, sempre, né? Pra gente atingir ali um nível, né, de japonês legal, né, para você se comunicar no dia a dia, para você realmente destravar o seu japonês, tá? E olha só, você fazendo a matrícula, né, do Nihongando 2.0, você vai ter acesso também durante um ano inteiro, sem pagar nada por isso, a Maratona Nihongando. O que é a Maratona Nihongando? São as nossas aulas semanais, né? Tá vendo a fotinha? É mais ou menos assim, né? Então, eu mando um link, né, os alunos entram, eu consigo ver quem tem, né, a câmera ali aberta, quem tem, né, quer ter a câmera aberta, a gente pode conversar, eu vejo vocês me veem, e a gente pega ali o material, que tá tudo rabiscado aqui nos meus materiais, mas da última aula aqui, então tem o PDF, então todos esses conteúdos semanais são conteúdos inéditos, então além das 40 semanas, de todo aquele material que você tem lá disponível semana a semana, você tem encontro ao vivo toda semana. Geralmente eu faço ou sábado, ou domingo, ou pela manhã, ou pela noite, para que tanto Japão e Brasil estejam num horário que não seja assim um horário estranho, tipo assim, 2 da manhã, né? Eu compro muito curso do Brasil e acabo me sentindo assim, nossa, a aula ao vivo é 2 da manhã, não tem condições, eu assisto sempre a gravação. Então, né, eu prefiro fazer num horário que todo mundo possa, de repente, estar assistindo. Mas, eu não consigo assistir ao vivo, é no horário que eu estou trabalhando. Não tem problema, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado na plataforma e você já vai ter acesso às gravações anteriores. No momento, tem 62 aulas. No momento, tem 62 aulas que você vai ter acesso também. Só de você, né? No Nihongando 2.0, você já vai ter acesso a tudo isso durante um ano. Tá? Então, essas aulas ao vivo são muito legais. Geralmente a gente fica 1 hora e meia, às vezes 2 horas, dependendo do tema. Então, muitas vezes os alunos mesmo sugerem esses temas, ou então a gente faz uma coisa legal, um texto, ou alguma parte de conversação. Então, vai ter esperem muitas coisas legais aqui das nossas aulas ao vivo. E aí, então, fora isso, gente, agora vamos falar dos bônus. Tem muita coisa. Isso aqui, ainda coloquei aqui, outras atualizações, porque tem algumas coisas aqui. O pessoal que antes vocês falam, Nanda, mas a gente vai ter também, a gente que já entrou na outra turma. Sim, vocês vão ter acesso, tá bom? Então, vamos lá, olha, saindo da zona de conforto é um bônus que eu tenho 2 coaches e tem outras lives também em relação tudo isso que a gente fala de motivação, de desânimo, de objetivos. Então, são pessoas da área, né, de coach falando sobre isso. Então, são aulas que, de repente, não são aulas exatamente de japonês, são aulas para você que quer melhorar o seu desempenho no japonês, que precisa daquela aquela chacoalhada para sair da zona de conforto. Tem esse bônus aí, super legal. Tem várias aulas lá que você pode assistir, que a gente vai disponibilizando aos pouquinhos. Japonês para o trabalho também é um outro bônus, gente, que não tem como mensurar a importância desse bônus. Não só para quem está no Japão, mas também quem não tem acesso a essas informações, porque eu nem imaginava, nem estando aqui no Japão, como era um ambiente de trabalho japonês. A questão da hierarquia. É quando você entra num táxi, por exemplo, com seu chefe, aonde o seu chefe senta ali no táxi? Ou quando você está no elevador com uma pessoa com hierarquia maior, aonde você fica dentro do elevador, a gente tem tantas regrinhas que você nem consegue imaginar que tem, né? Então, assim, você pega esses manuais de maná, que seriam as boas maneiras, as maneiras do Japão, realmente tem muitos detalhes super interessantes. Então, esse curso, você pensa assim que é
culturalmente é um curso muito valioso. É muito em relação ao trabalho, não exatamente nas as outras partes, mas é muito importante. Se você quer trabalhar num ambiente de trabalho japonês, este curso vai fazer total diferença. Nem que você vai trabalhar no Combine, na loja de conveniência, 1 hora por semana, que seja bem pouquinho, mas esse curso já vai fazer diferença para você. Inclusive, entrevistas de emprego, como você escreve seu currículo, porque currículo aqui no Japão é à mão. É à mão, num papelzinho específico. Não é digitado igual no Brasil, que às vezes você coloca uma arte. Não, é à mão. E você escrever um currículo à mão, o que você precisa prestar atenção ali quando você estiver fazendo aquilo dali? Que tipo de foto você tem que colocar ali? Você tem que escrever um nome, o seu nome, atrás da foto e colar a foto no currículo. Mas qualquer foto? Não, não é qualquer foto. Tem que ter uma roupa específica. Que roupa que você vai para uma entrevista de emprego? Como que você posiciona as suas mãos? Você pode sentar assim numa entrevista de emprego? Então, assim, são muitos detalhes em relação a trabalho, entrevistas, que vai fazer muita diferença. Pode ser que você nem tenha tanto japonês no momento de uma entrevista, mas se você tem uma atitude que o japonês que está te entrevistando, as pessoas que estão ali, elas veem, essa pessoa tem interesse na cultura, essa pessoa sabe essas relações que a gente tem aqui, vai fazer muita diferença, vai ser um diferencial para você incrível. Eu não consigo estimar o valor desse curso aqui, que vai estar de bônus para vocês. E também que, Nanda, mas eu tô começando do zero, parece que tá tudo muito difícil. Então, será que esse curso é pra mim? Gente, desde o início, o curso, ele é para quem não sabe absolutamente nada, que vai começar da semana do hiragana, semana do katakana, ali bonitinho, fazendo todas as aulas. São 2 semanas esse curso, para você estar preparado para entrar no curso 2.0. Já tá ali para você, você tem todo o apoio, tem uma apostila. Acho que são 60 páginas para você ficar praticando o hiragana, katakana, dentro da metodologia que eu falei para vocês lá, de que você já vai aprender com palavrinhas, assim. Quem não pegou isso aqui vai entrar no curso, não se preocupa, porque tá lá também para você. Então tem muita coisa legal para quem tá começando. E Nando, eu já tenho um certo nível de japonês, né? Eu já aprendi um pouquinho de vários cursos. Então será que esse curso é para mim? Também, olha só. Além das aulas semanais, que as aulas semanais a gente já lida. Semana passada foi um vocabulário de N3, né? Tá aqui até o. É porque vocês vão ver um monte de anotação que eu deixei aqui. Mas é um nível de N3 aqui, né? Essa última live que a gente fez com os alunos. Então, assim, tem muita coisa para você aprender. E esses cursos bônus mesmo, tem muita coisa interessante para você que já tem um pouquinho de japonês e fica assim, será que vai ser muito basicão? Será que eu vou começar de novo, né, aprender as mesmas coisas, porque eu já tentei vários cursos? Tenho certeza que esse curso vai te atender de alguma forma, e se não atender, ainda tem um período de garantia que você pode cancelar. Nanda, realmente não foi para mim, eu não gostei, estava muito empolgada, mas eu olhei e não gostei. Você pode pedir, né, a devolução, pode pedir o reembolso. Reembolso significa que tudo que você investiu é devolvido nos primeiros 30 dias. 30 dias, gente. Por lei, né, é obrigatório 7 dias. Mas 7 dias, para você ter noção de que é o Nihongando 2.0, não dá. Simplesmente não dá. Seria uma baita de uma sacanagem fazer isso com as pessoas, né? De deixar 7 dias, que é obrigatório, lá. Então, eu deixo 30 dias para você entrar, dar uma olhada, conhecer, ver como é que funciona a metodologia realmente na prática, entender como é que funciona. E se você gostar, você fica. Porque, olha, gente, vocês têm aí nos comentários muitos alunos meus já falando, melhor curso que eu já conheci. Então, assim, muitos alunos meus elogiando, e eu quero isso, eu quero exatamente isso. Eu quero pessoas que realmente estudam japonês, que querem ir para o próximo nível, que realmente engajem, que participem dos desafios, participem dos grupos de estudos, sejam participativos, porque esse é o aluno que eu quero estar comigo junto, porque eu vou estar com vocês toda semana, todos os dias praticamente, e eu quero estar junto de pessoas que estejam felizes com o curso, ali no curso, fazendo as aulas, tá? Então, se no primeiro momento você não gostar, não tem problema nenhum você pedir o reembolso, um e-mail só que você manda, então você vai direto lá no link, que tem o link da Hotmart para você fazer isso, para pedir o seu reembolso, e sem ressentimentos nenhum. Você pode continuar pedindo dicas lá nas redes sociais, como já aconteceu algumas vezes assim, então, sem ressentimentos, tá? Fora isso, você tem ali o grupo do Facebook.
Você pode usar para tirar dúvidas. Pessoal, Ou então a gente tem muita interação com pessoas do Brasil, pessoas do Japão. Eu tô querendo fazer intercâmbio. Mais alguém que tá fazendo intercâmbio. Sempre tem uma galerinha. Ou então, eu vou para tal cidade. Tem alguém de tal cidade. Aí tem uma pessoa ali, de repente, que já mora perto, pode te ajudar. Canal do Telegram. Tem grupos de estudos, a gente volta e meia, a gente agita os grupos de estudos, né? A gente incentiva muito esses grupos, as pessoas entre si fazendo aqui, né? Os grupos, marcando para poder se encontrar, mas também a gente estimula de tempos em tempos. Pessoal, vamos fazer mais grupos de estudos? E aí eu pego junto, eu sinto cupido, né? Porque, essa pessoa gosta de estar com a gente pega até os gostos da pessoa, porque a gente quer que os grupos, né, deem certo. Então a gente não vai pegar uma pessoa que não tem nada a ver com uma outra pessoa. Então a gente analisa o perfil. Que legal, essa pessoa aqui com essa pessoa aqui, acho que vai dar um match aqui deles estudarem juntos. Então, né, grupos de estudos. Tem um e-book exclusivo, né? Eu falei que eu tenho 5 e-books e um é exclusivo, só tá dentro desse curso. Ninguém mais tem, ele não tá à venda. É um curso, é um e-book que tem 50 frases para Roikuen. Roikuen é a creche. E uma dor muito grande, gente, é a gente não saber falar com a pessoa responsável pelo seu filho durante a maior parte do dia dele. Então, eu fiz esse e-book com 50 frases de tudo quanto é jeito que eu me lembrava do tempo que eu trabalhava num Roikuen, eu trabalhava numa creche japonesa. Então, eu peguei 50 frases e coloquei no e-book, mas eu não tive coragem de espalhar assim para as redes sociais, porque realmente é exclusivo ali para quem tá no 2.0, é um presente para quem tem filhos ou quem vai ter filhos. Ou, Nanda, eu nem tenho filhos, estou no Brasil. Você vai conhecer o que geralmente é falado entre uma mãe e uma criança do Roikuen. Então, não vai encontrar por aí solto na internet esse tipo de material. Vai ter agenda Nihongando, agenda também. Gente, eu amo Planner, você já deu para perceber, né? Planner, isso aqui, porque eu sei que isso aqui funciona. E eu sei que isso aqui, se você fizer direito, você vai ter um valor que não tem como você especificar. Então, a agenda Nihongando vai estar disponível também. Então, tem tudo lá, as suas propostas, as perguntinhas que eu faço. É tudo bonitinho. Tudo bem kawaii, né? Do jeito que a gente gosta, porque visualmente é agradável também. É legal, né? Faz a gente querer continuar. Então, vamos lá. Outras atualizações, essa daí eu tenho alguns planejamentos de colocar algumas aulinhas extras e, como eu falei, todos os alunos que já estão dentro dessa plataforma vai ter acesso a isso também, tá bom? Então, não precisa se preocupar, ok? A Cláudia falando assim, você ama o que faz. Gente, eu amo mesmo, eu amo muito, muito mesmo. E olha só, tá vendo esse linkzinho? Link não, né? Esse logo aqui, Desafio de Strava, foi o último desafio, o primeiro de todos, em relação a esse tipo de desafio, que eu desafiei os meus alunos. Pessoal, eu sei que vocês estão aprendendo, que vocês estão aí, né, recebendo muito conteúdo que está aqui, mas a gente precisa colocar em prática. Quando a gente coloca em prática, a gente comunica, né, fala com as pessoas, coisas acontecem. Eu falei isso e desafiei o pessoal a fazer vídeos em japonês, 100% em japonês. Gente, você imagina, você nunca fez um vídeo nem em português. Eu te desafio a fazer um vídeo 100% em japonês. E foram quase 100 alunos se inscrevendo para esse desafio. E olha só como que ficou. 皆さん、こんにちは。元気ですか？私は元気です。今週のチャレンジは何ができるようになりましたか？日本語を勉強し始めてから一人でいろんなことができるようになりました。例えば日本人から電話がかけられるようになってと電話に出られるようになりました。それと前の仕事日本人のお友達が作るようになりました。そして幼稚園に連絡帳が読めるようになって先生にかけるようになりました。私も一人で子供たちをクリニックや歯医者に連れて行けるようになりました。 Olha só que legal, acho incrível o desafio de Strava quando você posta nos stories dos seus alunos. Gente, eles que são incríveis, porque realmente foi sair da zona de conforto. E é isso que a gente tenta fazer o máximo. Olha, tudo bem, né? Você tá aprendendo bastante coisa, mas como que a gente melhora isso? Como que a gente destrava melhor isso daí? Então, a vergonha de falar. Muita gente tem vergonha de falar. Eu também tinha muita vergonha de falar. E isso eu sei que trava muitas pessoas. E quando eu falo que esse curso é o curso que vai destravar o seu japonês, é porque a gente faz ele destravar de alguma forma.
tá? Então, ó, vai ficar marcado para sempre. Desafio. A Pri também mandou super bem, pessoal, a gente que participou, muito legal. E olha a homenagem, olha que depois a gente fez uma confraternização. Olha a homenagem, gente, ó. Quem tava lá viu que né, escorreram algumas lágrimas. Você não sabe, você não tem noção de quanto você atinge as pessoas, mas com um propósito muito tremendo, porque pessoalmente eu estou falando isso para mim. Eu acredito que os meus colegas também, porque eu me sinto assim. E eu me sinto assim, não somente uma aluna qualquer, mas uma aluna reconhecida pela minha professora, uma aluna que é motivada pela minha professora, que me incentiva, que você me reconhece os nossos progressos, nem que forem as mínimas coisas, como você fala. Tem que comemorar as mínimas coisinhas. E a gente, Sensei, se sente contente. Eu mesmo, assim, às vezes gostaria de fazer alguma coisa diferente para agradecer você, sabe? Porque atinge, Sensei, realmente, assim, eu fico Assino contente. embaixo das Muito obrigada. palavras. Eu também. Assino embaixo das suas palavras, Márcia. Falou tudo que eu queria. Ela fala bem, né? Então a porta-voz agora, a Márcia. Eu falo muito, meu filho. Fala muito bem. Assino embaixo das suas palavras. É verdade. Mas eu também já falei isso para a Nanda, eu disse que ela não tem ideia do quanto de bem que ela nos faz, ela nem imagina isso, eu acho que ela não imagina de quanta coisa boa que ela mudou na vida de todos, ela acho que ela não tem ideia. Não tem a dimensão. Não tem ideia, não tem a dimensão, ela não tem. Ai, gente, lembrar isso aí tudo. Bom, enfim, vamos lá então, porque olha só. As primeiras 24 horas, eu falei para vocês, vão precisar ser rápido, que essas primeiras 24 horas, e se a gente for parar para analisar, gente, 24 horas é um pulinho. Então, tem que estar atento para você não perder essas duas coisas, essas duas condições. Primeira coisa, além de todos aqueles bônus que você já vai ter direito, você se matriculando, o bônus morando no Japão. Pouquíssima gente sabe desse bônus. Não é um bônus que está aí disponível, não é um curso nem que até o momento ele não está disponível aí para se matricular somente nesse curso. Mas se for matricular, ele já teria um valor aí que você já não vai precisar pagar por ele. O Morando no Japão, ele é um curso que ele tem 17 aulas exclusivamente falando sobre situações no Japão. Situações que pode ser que você que está no Japão esteja passando, ou você que quer vir para o Japão, você não vai precisar, né, passar esse perrengue de alugar uma casa, por exemplo, e na prefeitura solicitar um documento. Hospital, farmácia, você pedir alguma coisa. Então, esse bônus é exclusivamente com vocabulários, frases, palavras-chave para você se comunicar em situações específicas. Eu preciso ir em tal lugar hoje, deixa eu ver se tem essa aulinha lá. Opa, tem aulinha aqui, então como é que eu vou falar se de repente acontecer essa situação? Então, esse bônus aqui, do Morando no Japão, não adianta a gente depois passar as 24 horas, eu não tenho como mais voltar e oferecer esse bônus, tá? Então, por isso que eu falei, entra no grupo aí, entra no grupo do Facebook, não, aqui do JoinZap, que está escrito aqui do WhatsApp, para você receber o link antes, para você ficar tranquilo, para que depois que acabar essas 24 horas, gente, não tem como. Eu sempre recebo mensagens assim, de Nanda, passou, mas eu queria aquele bônus, eu queria aquelas condições. E não tem como, gente. Não faço, não abro exceção, né? O pessoal que me conhece, meu senso de justiça, né? Aquele meu valor de justiça, não dá. Eu já trabalhei em lugares que para uma nacionalidade era um preço, para outra nacionalidade era outro preço. Para mim era muito difícil trabalhar naquele lugar, naquelas condições. Porque realmente, para mim, é igual para todo mundo a relação, assim, bônus acabou? Acabou para todo mundo. Inclusive também o desconto. Esse aqui, gente, se a gente comparar, se a gente for somar, né, o primeiro bônus com esse desconto aqui, realmente vai fazer uma diferença no seu orçamento, né, que você não vai querer perder, né, essas primeiras 24 horas, porque vai ter essa condição especial. Já se inscreva aí, já coloca aí o link do WhatsApp, volta aqui para você terminar, né, para você, né, ficar aqui junto comigo. Né, a Patrícia está falando, sou aluna desde janeiro, sou muito satisfeita com o conteúdo. Que legal, Patrícia, que bom ver o feedback de vocês aqui.
Ai, que bom, que bom, que bom. Bom, é isso, pessoal. As inscrições, então, vão começar amanhã. Amanhã vai ter um vídeo para vocês, vai ter uma página, vai ter todos os detalhes. Nanda, mas quanto que custa o curso? Me fala, senão eu não vou nem dormir. Gente, tem as condições de pagamento. Eu ainda tô vendo, porque parece que tem mais opções de pagamento agora no Brasil. Eu vou me inteirar dessas participações. Eu vou ver se dá para quem está no Japão ter essa facilidade de pagamento no Brasil. Aqui no Japão, Nanda, eu não tenho cartão de crédito. Tem como você parcelar também sem ter cartão de crédito. Então, assim, todas as facilidades, tudo que eu posso fazer, né, para poder facilitar em questão de... Eu já tiro os juros. Os juros já fica assim. Os juros eu pego para mim, tá bom? Então, é tudo sem juros, que os juros ficam por minha conta para justamente poder ajudar. Se eu tenho a opção, né, com juros para o cliente, sem juros para o cliente, eu marquei com juros para mim, sem juros para o cliente. E fora isso, a questão também do parcelamento, vai poder parcelar, né, em 10 vezes sem juros no Brasil, aqui no Japão em 6 vezes. Mas não queira, por favor, perder o bônus, o desconto nas primeiras 24 horas, porque isso depois não tem como voltar atrás, tá bom? Né? Isso aí quando a gente fala, né, de né, consistência, de estar ali com os horários, de ter organização, já se organiza agora para você, né, ficar atento. Olha só que legal você ouvir isso, gente. Você tá numa live que tudo pode acontecer e você ter a segurança de que você vai ver comentários assim, arigatou gozaimasu, melhor investimento que eu fiz. Muito obrigada. Isso, sem um cartão de crédito, vai poder parcelar isso no Japão. No Brasil, eu não consigo parcelar sem cartão. Não tenho... O Nihongando, ele é uma empresa aqui no Japão. Ainda não tenho empresa no Brasil. O dia que eu tiver, eu vou dar boleto pra vocês, gente. Juro. Ai. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito, muito, muito vocês que ficaram aqui comigo durante essas 4 aulas. Guardem isso aqui com carinho pra vocês. Muito, muito mesmo. Usem, peguem o restante do material. Ai, Nanda, tá muito difícil a situação agora. Tudo bem, gente. Não fique não acampe por conta disso. Não coloque isso como uma desculpa para você não colocar em prática tudo que você aprendeu aqui e para você continuar lá. Passei ideia de tantos sites, tantos materiais de qualidade para você estudar o japonês. Então, realmente, só não começa quem não quer agora. E a nossa hashtag, antes que eu termine, eu quero abraçar vocês, né? Dar aquele abraço virtual. Cadê minha hashtag? Ai, meu Deus. Ai, aqui. Abraçar vocês com... Deixa eu ver aqui. Deixa eu editar a minha. Eu vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui pra vocês a nossa hashtag. Essa daqui. Deixa eu ver se eu digitei certinho. Ai, que legal. Então, vamos lá. Salvar aqui e vou mostrar pra vocês. Família Nihongando. Aê! Essa é a nossa hashtag pra gente finalizar aquele abraço virtual pra vocês. Fazem parte já da família, que participaram aqui durante essa jornada, sendo aluno, não sendo aluno, pessoas que vão ser alunos, ser novo, né? Os Kohai. Sejam todos bem-vindos já desde agora, né, para nossa família Nihongando, né? Vou me esforçar ao máximo, vou seguir o planner, agora vai, que legal. Entre no grupo do WhatsApp, gente, pra gente acabar aqui. Provavelmente esses comentários, não sei se eles vão sumir, mas é importante que você já clique agora, ok? Não sei quase nada, esse curso serve para mim? Serve sim, né? Você for entrar na plataforma, você vai ver que começa desde o zero, você vai começar por um caminho. Quem já sabe um pouquinho, já começa por outro caminho, tá? E vocês se juntam lá, né, quando vocês chegarem por lá, tá bom? Arigatou gozaimasu, tá? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Uma ótima noite e a gente se vê amanhã. Quem tá no grupo do WhatsApp, a gente se vê amanhã para as aberturas de matrículas. Mata, né? A cidade vai batendo na porta, a gente vai precisando e vai vendo, descobre que é possível, né? Eu comprei meu carro em loja japonesa sozinho. Eu fiz a transferência da placa, dos documentos, tudo sozinho. E levei meu filho no médico, minha esposa no oftalmologista. Então, eu consegui muita coisa assim que eu não achei que eu ia conseguir tão rápido. Fiquei feliz mesmo. E tudo, né, assim, para as pessoas que não acreditam, eu acho que depende muito da gente mesmo, assim. Estudar, mesmo falando, não tem tempo, tem tempo. É questão de prioridade, né? Até eu fiz o JLPT, consegui passar no N5, e fora as outras conquistas que eu tô tendo com o curso aí, que eu, em pouco tempo, assim, eu achei que ia ter tanto resultado em tão pouco tempo. Daí apareceu esse curso de Kaigo, né? Teve uma seleção para você poder entrar nesse curso.
E nessa seleção eles falaram que ia ter uma prova e uma entrevista, né? Aí foi daí que eu peguei e comecei a estudar todos os dias, né? E ser, tipo, mais consistente, né? Aí eu comecei a escrever, assim, falei assim, nossa, parece até que eu tô ouvindo a voz da Nana, assim, falando as respostas para mim, sabe? E, tipo, era as coisas que tinha no curso, né? Eu falei, nossa, imagina se eu não tivesse estudado, né? Aí depois eles falaram que ia dar resposta, assim, ia vir a carta depois. Isso daí foi na segunda-feira passada, aí chegou na sexta-feira, já veio a resposta. Eu, meu Deus, não acredito! Então eu saí de lá com esse sentimento de gratidão, por isso que depois, quando venho, falei, vou esperar primeiro chegar a resposta, aí eu ia contar para você, né? Nossa, eu não sei, não tenho palavras, né? Para te agradecer, né?